Leitura do livro A Missão do Espiritismo, psicografado por Hercílio Mais, pelo Espírito Ramatiz. Capítulo 1. A Missão do Espiritismo. Pergunta: conforme afirmam os espíritas, o Espiritismo é realmente a doutrina mais compatível com a evolução do homem atual? Ramatiz: o Espiritismo é a doutrina mais própria para o aprimoramento espiritual do cidadão moderno. Seus ensinamentos são compreensíveis a todos os homens e ajustam-se perfeitamente às tendências especulativas e ao progresso científico dos tempos atuais. É o Consolador da humanidade, prometido por Jesus. Cumpre-lhe a missão de incentivar e disciplinar o derramamento da mediunidade pela carne, estimulando pelas vozes do além as lutas pela evolução moral dos seres humanos. Assim, através de médiuns, os espíritos sábios, benfeitores e angélicos ensinam as coisas sublimes do Espírito Santo, conforme a predição evangélica. Nota: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estarás em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vós tenho dito. João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Vide também o capítulo Missão do Espiritismo, da obra Roteiro de Emmanuel. Pergunta: mas é evidente que antes da codificação espírita, os homens também se redimiam através de outras doutrinas, filosofias e religiões. Não é assim? Ramatiz: indubitavelmente, a maior parte das almas que compõem a humanidade celestial jamais conheceu o Espiritismo e ainda provieram de outras doutrinas religiosas, como o hermetismo, o confucionismo, o budismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o catolicismo e outras seitas reformistas. Aliás, algumas dessas religiões nem ouviram falar de Jesus, o sintetizador dos ensinamentos de todos os precursores. Desde o início da civilização humana, as almas evoluíram, independentemente de quaisquer doutrinas, seitas ou religiões. O caminho da salvação é feito pela ação em prol do bem, e não pela crença do adepto. Pergunta: considerando-se que o homem salva-se mais pelas suas obras do que pela sua crença, então qual é o papel mais evidente do Espiritismo? Ramatiz: sem dúvida, explicar aos homens o mecanismo da ação e reação que rege o universo. O bem será o bem, e o mal será o mal, e se induz o homem a só praticar boas obras. Pergunta: qual é o principal motivo do Espiritismo superar os demais movimentos religiosos do século? Ramatiz: o Espiritismo é a doutrina mais eletivamente moderna, porque é despido de adornos inúteis, complexidades doutrinárias, posturas fatigantes ou tabus religiosos. Os seus ensinamentos são simples e diretos, sem cansar os discípulos ou fazê-los perder precioso tempo na busca da verdade. A hora profética dos tempos chegados já não comporta doutrinas ou religiões subordinadas a símbolos e ritos, superstições e alegorias dogmáticas de caráter especulativo. Pergunta: qual é a principal força atrativa do Espiritismo sobre o povo? Ramatiz: é a generalização do
esclarecimento das atividades do mundo oculto para as massas comuns, na forma de regras simples e atraentes, proporcionando a iniciação espiritual à luz do dia, de modo claro e objetivo, sem terminologias dificultosas ou linguagem iniciáticas, pois aprende o sábio e o homem comum, o velho e a criança. Os seus fundamentos doutrinários são a crença em Deus, a reencarnação e a lei do karma, constituindo processos e ensejos para o aperfeiçoamento do espírito imortal. Nota: iniciação espiritual à luz do dia é o estudo das obras básicas que compõem a codificação de Allan Kardec. Primeiro, Livro dos Espíritos, estudo dos princípios da doutrina espírita. Segundo, Livro dos Médiuns, estudo do mundo dos espíritos ou mundo espírita. Terceiro, Evangelho segundo o Espiritismo, estudo das leis morais de Jesus. Quarto, o céu, o inferno, estudo das esperanças e consolações. Quinto, a Gênese, estudo da formação do universo, da Terra, seus milagres e predições. Pergunta: porventura o Espiritismo não é doutrina eletiva somente aos ocidentais? Isto é, a uma parte da humanidade? Ramatiz: as raízes doutrinárias do Espiritismo fundem-se com o conhecimento da filosofia espiritual de todos os povos da Terra, como seja a reencarnação e a lei do karma. Por isso, compreendem-no facilmente os chineses, hindus, árabes, africanos, latinos, germânicos, eslavos ou saxões. Os próprios judeus tão arraigados aos dogmas e preceitos mosaístas ingressam no espiritismo, ajustam-se às práticas mediúnicas e aos seus objetivos filantrópicos. Além de doutrina facilmente assimilável a qualquer criatura, a sua mensagem ajusta-se mais a todos os homens, porque também estuda e disciplina os fenômenos mediúnicos, que são comuns a todas as raças terrícolas. A fenomenologia mediúnica tem sido acontecimento comprovado por todos os povos e civilizações, como as da Atlântida, Lemúria, China, Hebreia, Egito, Pérsia, Caldeia, Cartago, Assíria, Grécia, Babilônia, Índia, Germânia ou Arábia. Comprova-se isto pela sua história, lendas ou pelo seu folclore, cujos fenômenos foram evidenciados até nos objetos e nos propósitos guerreiros dos povos mais primitivos. Os escandinavos, principalmente os vikings, narram seus encontros com bruxas, sereias e entidades fascinadoras que surgiam das brumas misteriosas, perseguindo-os durante as noites de lua cheia. As histórias e as lendas musicadas por Wagner em suas peças sinfônicas ou óperas magistrais confirmam o espírito de religiosidade e a crença no mundo invisível por parte dos povos germânicos e anglo-saxões. Eles rendiam suas homenagens aos deuses gênios, númenes e os consideravam habitantes de um mundo estranho, muito diferente do que é habitado pelos homens. As lendas brasileiras também são férteis de fenômenos mediúnicos. No cenário das matas enluaradas, surge o boitatá, lançando fogo pelas narinas. Nas encruzilhadas escuras, aparece o fantasmagório Saci Pererê, saltitando numa perna só e despedindo fulgores dos olhos esbraseados. Na pradaria sem fim, corre loucamente a mula sem cabeça, ou na penumbra das madrugadas nevoentas, os mais crédulos dizem ouvir os gemidos tristes da alma do negrinho do pastoreiro. Pergunta: o que significa a iniciação à luz do dia, popularizada pelo Espiritismo, no conhecimento do mundo oculto? Ramatiz: antigamente, as iniciações espirituais eram secretas e exclusivas das confrarias esotéricas, cujas provas simbólicas e até sacrificiais serviam para oferir o valor pessoal e o entendimento psíquico dos discípulos.
Mas os candidatos já deviam possuir certo desenvolvimento esotérico e algum domínio da vontade no mundo profano, para então graduarem-se nas provas decisivas. Deste modo, o intercâmbio com os mestres ou espíritos desencarnados só era permissível aos poucos adeptos eletivos, às iniciações secretas. No entanto, o Espiritismo abriu as portas dos templos secretos, eliminou terminologia complexa e o vocabulário simbólico das provas iniciáticas, transferindo o conhecimento espiritual diretamente para o povo, através de regras e princípios sensatos para o progresso humano. Divulgando o conhecimento milenário sobre a lei do karma e da reencarnação, demonstrou ao homem a sua grave responsabilidade pessoal na colheita dos frutos bons, os maus das sementeiras da vida passada. Extinguiu a ideia absurda do inferno, que estimulava virtudes por meio de ameaças e sofrimentos eternos, mas advertiu que mais se salva o homem pelas suas obras do que por sua crença. Esclareceu que ninguém consegue a absolvição dos seus pecados à hora extrema da morte, através de sacerdotes, pastores ou mestres, arvorados em procuradores divinos. O céu e o inferno são estados de espíritos, decorrentes do bom ou do mal viver. Em verdade, o próprio homem é o responsável pela sua glória ou falência. No século XX, o discípulo evoluiu pelas provas iniciáticas que se lhe apresentam a todo momento na vida cotidiana, sem necessidade de recolher-se a instituições, conventos ou fraternidades iniciáticas. O treinamento do espírito deve ser exercido no convívio de todas as criaturas, pois sofrimentos, fracassos, vicissitudes ou misérias do mundo são lições severas e arguições pedagógicas do alto, que graduam o ser conforme o seu comportamento. Não é preciso o homem isolar-se do mundo, numa vida puramente contemplativa, a fim de alcançar a sabedoria espiritual que o próprio mundo oferece na experimentação cotidiana. O discípulo diligente e disciplinado na arguição espiritual da vida moderna promove-se para o nível superior, sabendo aproveitar cada minuto de sua vivência, atento aos postulados espíritas e submisso aos preceitos evangélicos de Jesus. Pergunta: podereis dar-nos alguns exemplos práticos dessa iniciação à luz do dia? Ramatiz: é evidente que os homens frequentam igrejas católicas, templos protestantes, sinagogas judaicas, mesquitas muçulmanas, pagodes chineses, santuários hindus, centros espíritas, tavas esotéricos, lojas teosóficas, fraternidades Rosa Cruz ou terreiros de Umbanda, buscando o conhecimento e o conforto espiritual para suas almas enfraquecidas. Mas o seu aperfeiçoamento não se processa exclusivamente pela adoração a ídolos, meditações esotéricas, interpretações iniciáticas, reuniões doutrinárias ou cerimônias fatigantes. Em tais momentos, os fiéis, crentes, adeptos, discípulos ou simpatizantes só aprendem as regras e composturas que terão de comprovar diariamente no mundo profano. Os templos religiosos e as lojas teosóficas, confraria iniciáticas, instituições espíritas ou tendas de Umbanda guardam certa semelhança com as agências de informações que fornecem o programa das atividades espirituais recomendadas pelo alto e conforme a preferência de determinado grupo humano. Mas as práticas à luz do dia graduam os discípulos de modo imprevisto, porque se exercem sob a espontaneidade da própria vida dos seres em comum. Aqui, o discípulo é experimentado na virtude da paciência, pela demora dos vendedores em servirem-no nas lojas de compras, ou pela reação cólerica do cobrador de ônibus. Ali, prova-se na tolerância, pela descortesia do egoísta, que fura a fila de espera, ou pela intransigência do fiscal dos impostos ou de trânsito. Acolá, pela renúncia e perdão, depois de ser explorado pelo vendeiro, insultado pelo motorista irascível ou prejudicado no roubo da empregada. Assim, no decorrer de nossa atividade humana, somos defrontados com as mais graves arguições no exame da paciência, bondade e tolerância, humildade e renúncia ou generosidade.
fere-nos a calúnia dos vizinhos, maltrata-nos a injustiça do patrão, judia-nos a brutalidade dos desafetos, ou somos explorados pelo melhor amigo. É o Espiritismo, portanto, com sua doutrina racional e eletiva mentalidade moderna, que pode ensinar-nos a melhor compostura espiritual no momento dessas provas iniciáticas à luz do dia, sem complexidades, mistérios ou segredos. É tão simples como a própria vida, pois no seio da agitação neurótica e competição desesperada pela sobrevivência humana, o homem do século XX decora os programas salvacionistas, elaborados no interior dos templos religiosos ou instituições espiritualistas, para depois comprová-los nas atividades da vida cotidiana. Pergunta: muitos espíritas alegam que o espiritismo deve ser predominantemente científico e não religioso, como fazem os pregadores evangélicos lacrimosos. Aliás, baseiam-se nas próprias palavras de Allan Kardec, quando disse: o espiritismo será científico ou não sobreviverá. Que dizeis? Ramatiz: o espiritismo filosófico e científico pode satisfazer a especulação exigente do intelecto, mas só o Evangelho de Jesus ilumina o coração do homem. Lembremos que, apesar do cuidado e atenção à contextura e à capacidade da lâmpada elétrica, nem por isso ela dispensa a luz que lhe vem da usina. Por isso, Allan Kardec fundamentou a codificação espírita na moral evangélica de Jesus, certo de que a pesquisa científica pode convencer o homem da sua imortalidade, mas só o Evangelho do Cristo é capaz de convertê-lo à linhagem espiritual do mundo superior. A missão do Espiritismo não consiste apenas em comprovar a vida imortal, mas também consolar o espírito, acendendo-lhe a luz na lâmpada da consciência, para depois iluminar o próprio mundo. Pergunta: naturalmente, esses espíritos temem uma vulgarização religiosa do espiritismo, à semelhança do que já aconteceu com a pureza iniciática do cristianismo, desvirtuado pela polpa do catolicismo, infantilizado pelos dogmas bíblicos. Ramatiz: considerando-se que o espiritismo codificado por Allan Kardec não admite imagens, culto material, simbolismo cabalístico, insígnias, paramentos, organizações hierárquicas, é evidente que a sua mensagem espiritual não será vulgarizada por sectarismos religiosos, nem desfigurada pelos enfeites e cerimoniais do mundo. Não exige templos apropriados para adoração estandartizada com a divindade, mas admite a reunião evangélica no próprio lar ou abrigo à mão, sob a recomendação do Mestre Jesus, que assim disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali também estarei, em espírito e verdade. Desde que a ciência é sinônimo de pesquisa e exatidão, o espiritismo é predominantemente científico, pois além de sua pesquisa incessante sobre a vida oculta, distingue-se pela exatidão dos seus princípios claros e insubstituíveis, porque não depende de fórmulas, dogmas ou fantasias religiosas. Ademais, não há sacerdotes ou instrutores intermediários, interpretando de modo pessoal ou interesseiro os ensinamentos espiritistas, como é o caso da Bíblia, fonte de centenas de seitas religiosas, discutindo de modo diferente os mesmos versículos. Pergunta: opinam alguns espiritualistas que o espiritismo não revelou qualquer novidade digna de admiração, pois a lei do karma e a reencarnação já eram postulados nas filosofias orientais há milênios. Que dizeis? Ramatiz: sem dúvida, o espiritismo apenas popularizou, de modo disciplinado e bastante fácil para a mente moderna, os conhecimentos que se debilitaram com a intimidade dos templos fraternistas, velados por dificultosa terminologia iniciática. Mas também rejeitou tudo o que se mostrava incoerente, complexo ou passível de interpretações dúbias, embora simpático às diversas correntes do orientalismo iniciático.
A codificação espírita transformou-se num copo d'água límpida e sem qualquer colorido particular, perfeitamente eletiva à mentalidade ocidental e avessa aos adornos e superstições do agrado oriental. Allan Kardec adotou o método indutivo nos seus experimentos. A sua doutrina também brotou diretamente da observação dos fatos. Os postulados espíritas não são frutos diretos das tradições de qualquer escola do espiritualismo oriental, pois o codificador não aceitou nenhuma afirmação prioritária, mas partiu da própria demonstração positiva para definir seus princípios doutrinários. Pergunta: poderíeis indicar-nos algo que Allan Kardec achou incoerente ou tenha rejeitado quanto às correntes espiritualistas do Oriente? Ramatiz: de princípio, ele rejeitou o dogma da metempsicose, quando os egípcios e hindus admitiam a transmigração da alma para o corpo de animal, como castigo pelos pecados mais graves cometidos pelo homem em vidas pregressas. Os sacerdotes ensinavam ao povo que o espírito encarnaria na espécie mais adequada ao tipo do seu pecado. O glutão nasceria do porco, o irascível no touro, o bruto no elefante, o teimoso no asno. No entanto, Allan Kardec não só rejeitou esse postulado explicando que o espiritismo não retrógrada, como também não admitiu a concepção reencarnacionista do brahmanismo, com sua orgulhosa divisão de castas aristocráticas e sacerdotais, ressaltando-se sobre a desprezível condição deserdada dos pairas. Realmente, o espiritismo não trouxe revelações inusitadas no campo da reencarnação e da lei do karma, já expostos milenariamente pelas escolas orientais. Mas Allan Kardec só adotou tais ensinamentos ou postulados depois de submetê-los à opinião saneadora e unânime dos espíritos a serviço da doutrina. Só os admitiu obediente à coerência do alto e pela sensatez na solução dos problemas do mundo transcendental, quando confirmaram satisfatoriamente a origem das diferenças entre os seres humanos, a consciência de existir, o destino, o livre-arbítrio, o bem e o mal, na transitoriedade da vida terrena. Pergunta: há fundamento de que o espiritismo é realmente uma doutrina universalista? Ramatiz: indubitavelmente, o espiritismo é doutrina universalista, porque o principal motivo de sua atuação e existência são os acontecimentos e problemas derivados do espírito, isto é, da entidade universal. Seu motivo fundamental é o espírito imortal, seja luz, energia, chama, centelha, ou ser imponderável e indescritível ao nosso entendimento humano, mas sempre o elan de nossa consciência com o absoluto, o alimentador da vida e do universo, o fluido universal, que é Deus. Pergunta: mas se o espiritismo é doutrina universalista, por que determinados espíritas combatem outros credos, filosofias ou mensagens mediúnicas, inclusive até as vossas comunicações mediúnicas? Ramatiz: repetimos, o espiritismo é universalista, mas não lhe cabe a culpa se muitos espíritas desmentem essa salutar conceituação e desperdiçam seu precioso tempo no julgamento e agressividade mental aos demais trabalhadores da espiritualidade. Pergunta: mas alguns confrades alegam a necessidade imperiosa de defender os princípios sensatos do espiritismo, evitando-se a promiscuidade das misturas e secretismos religiosos. Ramatiz: o argumento é bastante débil, pois o que é invulnerável à influência ou agressão alheia jamais precisa de defesa. A roseira plantada em qualquer terreno continua a dar rosas, sem o perigo de produzir batatas ou limões. Evidentemente, muitos espíritas ainda revivem em modernas sublimações os dogmas dos velhos credos que esposaram nesta
ou reencarnações passadas. Revelam no meio espírita a mesma intolerância religiosa, a sissudez pessimista e má disposição para com as ideias e labores alheios que ultrapassem as fronteiras de suas convicções e simpatias. Reproduzem sob novos aspectos doutrinários o mesmo vício de excomunhão do passado, embora sejam cultos ou cientes de mais avançado programa espiritual. O perigo de dissolução doutrinária do espiritismo em face de conceitos ou misturas estranhas há de desaparecer se os espíritas estiverem integrados e convictos dos postulados doutrinários de raízes indestrutíveis. Só a convicção absoluta pode afiançar a fé que remove montanhas. Só uma fé viva, contínua e forte sustenta qualquer ideal, cuja espécie de fé também recomendamos para os espíritos temerosos de confusão. Pergunta: mas o espiritismo não se contradiz no seu universalismo ao rejeitar qualquer aproximação de outros credos ou postulados espiritualistas? Ramatiz: naturalmente, estamos nos referindo ao universalismo, que é fruto da convicção cimentada na cultura e no discernimento espiritual dos homens, e não a simples ajustes de credos, princípios religiosos, práticas diversas ou variedade de crenças. O espiritismo é uma doutrina universalista, porque também se coloca acima dos conflitos e das contradições religiosas, julgando as atividades humanas de modo global e benfeitor. Ademais, expõe o conhecimento oculto de todos os povos, sem atavios, em linguajar simples e sem enigmas alegóricos. O seu texto moral e filosófico pode ser facilmente compreendido por todos os seres e sem ferir os postulados alheios. Nota: vide capítulo Missão do Espiritismo, da obra Roteiro de Emmanuel, ditado a Francisco Cândido Xavier. Então, comprova o seu sentido universalista, por servir e compreender todas as criaturas, em todas as latitudes geográficas. Pelo fato de não incorporar no seu conteúdo revelações ou conceitos de outras fontes espiritualistas, isso não desnatura o seu conceito de universalismo. Em verdade, evita-se o secretismo religioso ou doutrinário, para não tornar fatigante e complexo o que já foi dito, de modo tão simples. Pergunta: ante os esforços ecléticos de unir outras religiões, como procede atualmente o catolicismo através dos seus concílios ecumênicos, o espiritismo ainda deve ser considerado universalista, malgrado se mantenha à margem de tais iniciativas? Ramatiz: é missão do espiritismo conjugar os valores inerentes à imortalidade e despertar nos homens a simpatia e o respeito para todas as crenças, instituições religiosas do mundo, acendendo na alma dos seus prosélitos a chama ardente do desejo, da busca comum da verdade. É mensagem universalista, porque valoriza todos os esforços do ser humano em favor do bem e da compreensão espiritual, numa visão global do conhecimento, sem precisar juntar credos e seitas religiosas, numa fusão improdutiva e que baixa a qualidade original pela confusão da mistura. O universalismo não é apenas a colcha confeccionada com retalhos de todas as religiões e doutrinas espiritualistas, mas o entendimento panorâmico dos costumes, temperamentos e sentimentos religiosos de todos os homens a convergir para um só objetivo espiritual. Pergunta: que dizeis do espiritismo ante a crítica de certos movimentos espiritualistas orientais, que o julgam doutrina prematura e até perigosa para a massa popular? Ramatiz: embora a doutrina espírita divulgue em seus postulados velhos ensinamentos da tradicional filosofia espiritualista do Oriente, é certo que a teosofia, a Rosa Cruz e algumas instituições esotéricas criticam desarosamente o espiritismo e desaconselham as práticas mediúnicas.
Alegam que o exercício da mediunidade é arma de dois gumes, que coloca o médium sob o perigoso controle dos espíritos malfeitores e enfermos do mundo invisível. Realmente, o uso da mediunidade exige prudência, estudo e rigorosa elevação moral, pois as anomalias psíquicas, como fascinações, obsessões ou comunicações mediúnicas desregradas, são mais próprias da ignorância e imprudência humana do que oriundas dos postulados espíritas. O espiritismo, além de um sistema filosófico disciplinado e de experimento científico, possui a garantia moral do Evangelho de Jesus. Lógico e sensato nos seus princípios, em 160 anos de atividades doutrinárias, jamais causou prejuízos diretos aos estudiosos e adeptos bem-intencionados. Os seus ensinamentos, facilmente compreensíveis e sem objetivos pessoais, foram corporificados para a emancipação espiritual da humanidade do século XX. Pergunta: há quem diga que o Espiritismo não é a terceira revelação, propalada pelos espíritas e prometida há 2000 anos pelo Cristo Jesus. Ramatiz: evidentemente, Antúlio, Anfion, Numur, Orfeu, Pitágoras, Lautece, Forri, Zoroastro, Maomé, Confúcio, Krishna, Buda e outros mensageiros do alto também foram reveladores da verdade espiritual e portadores de ensinamentos incomuns, atendendo às necessidades e os costumes de cada raça. De suas atividades nasceram crenças, doutrinas, confrarias iniciáticas, seitas religiosas e movimentos filosóficos que ainda hoje ramificam-se pelo mundo e são alheias ao próprio espiritismo. Pergunta: porventura, essa terceira revelação não é o próprio fenômeno da mediunidade a derramar-se pela carne dos homens na época predita por Jesus? Ramatiz: o fenômeno mediúnico é inerente a todos os homens. É próprio do espírito humano e por isso existe desde os tempos simbólicos de Adão e Eva. A expansão mediúnica não é propriamente a terceira revelação, mas é o Espiritismo, no seu conjunto doutrinário de revelar o mundo oculto a todos os homens e na responsabilidade grave de pesquisar e controlar o desenvolvimento mediúnico. Nota: aconselhamos a leitura da excelente obra mediúnica Seara dos Médios, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, principalmente os capítulos na mediunidade, força mediúnica, formação mediúnica e médios transviados. Obra editada pela Federação Espírita Brasileira. Pergunta: quais são as principais características que então justificam a doutrina espírita como sendo a terceira revelação? Ramatiz: o Espiritismo é realmente a terceira revelação, porque a sua mensagem mediúnica do alto, embora assemelhe-se ao procedimento dos demais reveladores e instrutores religiosos, distingue-se excepcionalmente pela incumbência de proceder a uma transformação radical no espírito da humanidade, assim como também já aconteceu às duas anteriores revelações de Moisés e Jesus. A primeira revelação promulgou os 10 mandamentos, através da mediunidade flamante de Moisés, no Monte Sinai. A segunda revelação codificou o Evangelho pela vida sacrificial de Jesus. Em ambos os casos, foram movimentados recursos de elevada estirpe espiritual, que além de influir decisivamente sobre a raça hebraica, ainda foram extensivos a toda a humanidade. Examinando-se as mensagens de outros instrutores afora de Moisés e Jesus, verificamos que elas foram algo pessoais e dirigiram-se mais intencionalmente a povos, raças e seres, cujos costumes e temperamentos eram mais eletivos aos ensinamentos da época. Antúlio, o filósofo da paz, predicou entre os Atlantes. Confúcio pregou aos chineses.
Orfeu particularizou-se nos ensinos do alto aos gregos, Hermes aos egípcios, Budas aos asiáticos, Zoroastro aos persas, Krishna aos hindus. No entanto, as mensagens de Jesus e Kardec transcenderam a peculiaridade específica de raças e foram divulgadas sob o caráter universalista, porque se endereçavam a toda a humanidade. Os 10 mandamentos, o Evangelho e a codificação espírita ultrapassam os preconceitos e os costumes racistas de qualquer povo, pois servem de orientação espiritual a todos os homens. Pergunta: mas não havia diferenças de procedimento, costumes e moral na época de cada revelação? Por que motivo não deve ser aplicado hoje o que serviu outrora? Ramatiz: evidentemente, essas 3 revelações fundamentais ocorreram em épocas diferentes e de acordo com o entendimento intelectivo e psicológico dos povos. Mas os preceitos não furtarás, não matarás e honrar pai e mãe, extraído dos 10 mandamentos de Moisés, os conceitos de amarás ao próximo como a ti mesmo, ou fazes aos outros o que quereis que te façam, de Jesus, e fora do amor e da caridade não há salvação, de Allan Kardec, são realmente ensinos de natureza universalista, porque além de compreensíveis a todos os homens, doutrinam no mesmo sentido moral, independente de raças, credo ou costumes. Embora também sejam mensagens espirituais algo semelhantes às de outros instrutores como Buda, Krishna ou Confúcio, elas aplicam-se a todo o gênero humano por estarem despidas de alegorias, tradições, regras ou costumes peculiares a certo povo. Ligam o passado ao futuro em 3 etapas distintas, embora de acordo com a compreensão espiritual da época de suas revelações. Estão identificadas pelo mesmo conteúdo espiritual da humanidade, sem exclusivismos racistas ou simbologia de iniciados. A verdade é que após a revelação dos 10 mandamentos transmitidos por Moisés, do Evangelho vivido por Jesus e da codificação do Espiritismo por Allan Kardec, produziram-se consideráveis transformações na humanidade. São realmente 3 revelações que se distinguem fundamentalmente em suas épocas, modificando a moral dos homens pela libertação gradativa das paixões inferiores e pelo conhecimento mais exato da vida imortal. Pergunta: poderíeis esclarecer-nos melhor sobre o sentido messiânico da primeira revelação? Ramatiz: obedecendo ao esquema de progresso espiritual da humanidade terrena traçada pelos mestres siderais, Moisés transmitiu, pelos 10 mandamentos, a primeira revelação, a lei da justiça. Jesus foi o mensageiro da lei do amor, através do Evangelho, e Allan Kardec, o fiel expositor da lei do dever, pela codificação do Espiritismo. A primeira revelação a cargo de Moisés foi de severa ameaça para tolher a ferocidade humana, advertindo a humanidade dos castigos infernais que deveriam punir a rebeldia contra os 10 mandamentos. A humanidade, ainda bastante escravizada aos instintos inferiores, não poderia modificar-se através de conselhos e sugestões pacíficas. Por isso, a mensagem severa de Moisés expunha os rigores da justiça divina, advertindo aos homens para pensarem demoradamente no castigo antes de pecar. As catástrofes de Babilônia, Sodoma, Gomorra, Herculano e Pompeia, depois de ficarem na história como civilizações castigadas por um Deus, em face do alvitamento e deboche dos homens, no desrespeito às leis divinas. Pergunta: qual é o sentido exato da segunda revelação? Ramatiz:
Sem dúvida, cada revelação identifica-se num sentido educativo, no espírito do homem e no modo de conduzi-lo à realidade da vida eterna. A primeira revelação foi um imperativo para o céu, através do temor e da ameaça. A segunda revelação foi um convite celestial, sob a insígnia da renúncia e do amor. A terceira revelação, o despertamento mental para que o homem alcance o Éden, na construção do seu destino. No entanto, a segunda revelação, por intermédio de Jesus de Nazaré, fez vibrar ainda mais os espíritos encarnados, que em vidas anteriores já haviam admitido seriamente as regras dos 10 mandamentos da primeira revelação de Moisés. Jesus comunicou à humanidade nova expressão divina, substituindo Jeová, Deus irascível, guerreiro e vingativo, pela concepção agradável de Pai magnânimo, doador de graças e providências, que deviam aliviar os enfermos, proteger os pobres e compensar os injustiçados. Moisés condenou sumariamente os pecadores e, sob a ameaça de terríveis castigos divinos, proibiu o deboche, o paganismo, o orgulho, a inveja, a ira, a avareza, a preguiça e a perversidade. Mas Jesus trouxe a promessa do reino de Deus, com as esperanças e os consolos para todos os homens sofredores. Sua mensagem dizia a respeito às criaturas batidas pelas vicissitudes e injustiças, as infelizes deserdadas de todos os bens do mundo. Os discípulos de Jesus eram as vítimas dos cruéis, poderosos e egoístas. Enfim, Moisés atemorizou apontando pecados e Jesus consolou, valorizando as virtudes. No entanto, os espíritos que admitiram a primeira revelação dos 10 mandamentos promulgados por Moisés, mais tarde, em novas reencarnações, também vibraram intensamente com a mensagem divina e amorosa de Jesus, no seu admirável Evangelho. Pergunta: qual é a significação da terceira revelação atribuída ao Espiritismo? Ramatiz. Repetimos, Moisés revelou à humanidade a lei da justiça, Jesus a lei do amor e Allan Kardec a lei do dever. Kardec foi a inteligência e o bom senso, codificando mensagem de emancipação ao homem através do conhecimento de si mesmo. Cada uma dessas revelações marca um ciclo ou época de amplitude universal na face do orbe terráqueo, embora continue a existir inúmeros credos e doutrinas promulgadas por outros reveladores menores, peculiares ao temperamento, tradições e costumes de certos povos. Pergunta: dissestes que os cristãos aceitaram mais facilmente a pregação evangélica de Jesus porque em vidas anteriores já haviam se convertido aos 10 mandamentos da revelação de Moisés. Não é assim? Ramatiz. A evolução ou acesso angélica não se faz aos saltos, mas os espíritos encarnados submetem-se às diversas etapas de graduação espiritual, assim como as crianças só obedecem pela ameaça do castigo. Os moços são mais acessíveis às sugestões e os mais velhos compenetrados de seus deveres. Malgrado terem frenado seus instintos pelas ameaças de Moisés, os espíritos que vibraram favoravelmente com a revelação dos 10 mandamentos, um milênio depois, também se mostraram mais afins ao convite evangélico de Jesus. Seria bastante incoerente que os sarcásticos, indiferentes ou adversos aos 10 mandamentos depois aceitassem docilmente a mensagem eterna do Evangelho de Jesus, sem admitirem antes a revelação de Moisés. Pergunta: por que os homens ainda se odeiam e se matam, apesar das extraordinárias revelações de Moisés, Jesus e Kardec? Não houve progresso nessas 3 etapas revelativas? Ramatiz. Trata-se de almas primárias, cuja sensibilidade psíquica ainda é insuficiente para vibrar com os ensinamentos avançados do alto. Elas ainda predominam na Terra com seu tipo inferior e reencarnam-se quase inconscientes de sua condição espiritual, pois vivem na crosta sob os impulsos instintivos e desejos incontrolados.
Ademais, à medida que se despedem da Terra, os espíritos promovidos para habitarem outros planos superiores logo são substituídos por novas camadas de almas primárias. Assim como nas escolas do mundo, os alunos graduados para o ginásio deixam suas vagas a outros candidatos incipientes. Nota: é suficiente recordarmos o que praticou Hitler e seus asseclas na última guerra, afogando, metralhando e sufocando os judeus nas câmaras de gases, para comprovarmos realmente que ainda vivem na Terra os mesmos espíritos do tempo de Moisés, cujos ouvidos ficaram moucos às diversas mensagens do alto. Por isso, quando chega a fase seletiva de fim de tempos, em cada orbe habitado, os espíritos relapsos ou alunos atrasados à esquerda do Cristo são removidos para outro mundo escolar primário, onde repetem as lições anteriormente negligenciadas. Nem todos os homens sentiram o convite do alto através das 3 revelações espirituais tão importantes. Moisés proibiu intempestivamente o uso e o ato das coisas prejudiciais ao espírito, enquanto Jesus mostrava a transitoriedade das glórias do mundo, louvando o amor, a renúncia, a pobreza, a vicissitude, o perdão e o sofrimento como condições favoráveis para a redenção do pecado humano e o ingresso do ser no paraíso. Finalmente, Kardec revelou, pela codificação espírita, as noções do dever do espírito para consigo mesmo, encontrando os melhores cooperadores entre aqueles mesmos seres que já haviam obedecido à mensagem de Moisés, corrido ao labor evangélico do Cristo Jesus. Pergunta: quereis dizer que os espíritas atuais, em sua maioria, são realmente egressos do cristianismo? Ramatiz: a maior parte dos atuais líderes e trabalhadores do Espiritismo também obedeceram às normas dos 10 mandamentos da primeira revelação, frenando os instintos inferiores. Mais tarde, pacificaram essas paixões, iniciando o desenvolvimento de algumas virtudes louváveis, sob a egíde do Evangelho de Jesus. Atualmente, esse conjunto de almas sensíveis às 2 primeiras revelações também convive no seio do Espiritismo, desenvolvendo o autoconhecimento, divulgando-lhe os preceitos sensatos e dignos. Mas assim como o jardineiro precisa arrancar as ervas daninhas que proliferam com desusado vigor, asfixiando as flores delicadas e as plantas benfeitoras do jardim, o clima espiritual da terra também requer o expurgo dos espíritos malfeitores para favorecer o progresso mais breve das almas bem-intencionadas. Os esquerdistas do Cristo, ou ervas daninhas espirituais, são os espíritos que não obedeceram aos 10 mandamentos de Moisés, não acorreram ao Evangelho de Jesus, nem levam a sério o espiritismo de Kardec e outros movimentos espiritualistas benfeitores. Ainda são indiferentes à sua própria aventura espiritual, preocupados somente com seus interesses inferiores e paixões animais. Em consequência, não se modificam com as ameaças de Moisés, não vibraram com o convite de Jesus, nem se interessam pelos esclarecimentos do Espiritismo sobre as obrigações morais do Espírito Eterno. Pergunta: o Espiritismo poderia tornar-se um ecletismo religioso? Ramatiz: é principalmente um movimento de solidariedade fraterna entre todos os homens. O Espiritismo não é doutrina separativista, nem ecletismo religioso, a superfície do espírito imortal. Apesar do louvável entusiasmo de alguns espíritas para a comunhão de seitas religiosas, no seio da doutrina, a mistura heterogênea sempre sacrifica a pureza íntima da essência. A qualidade de substância espírita reduziria-se pela quantidade da mistura de outros ingredientes religiosos mais adversos. O Espiritismo pode ser ecletismo espiritual, unindo em espírito todos os credos e religiões, porque também firmam suas doutrinas e postulados na realidade mortal.
mas seria insensata a mistura heterogênea de práticas, dogmas, princípios e composturas devocionais diferentes entre si para constituir outro movimento espiritualista excêntrico. Ademais, a doutrina espírita tem algo de bandeiratismo na lavatura do terreno para o mentalismo do próximo milênio, porque é liberta de quaisquer dogmas, fórmulas, liturgias, idolatrias, fetiches ou sacerdócio ainda tão comuns nas atividades religiosas do mundo. Sua missão, enfim, é libertar o homem e não prendê-lo ainda mais às fórmulas e superstições do mundo carnal transitório. Pergunta: mas o espiritismo, tal como já aconteceu em algumas crenças, também não poderia promiscuir-se nos seus princípios iniciáticos, adotando no futuro expressões semelhantes às de outras seitas dogmáticas? Ramatiz: se isso acontecer, já não é espiritismo, porém algum sincretismo religioso, um movimento excêntrico à margem da doutrina. Espiritismo puro é aquele que se pratica sob a disciplina dos seus preceitos doutrinários originais. Qualquer interferência ou mistura que ele diz na virgindade iniciática é desmentido flagrante, a linhagem codificada por Allan Kardec. Allan Kardec não elaborou as regras e os postulados fundamentais da doutrina espírita somente no decurso de sua última existência física, na França. Ele deu corpo disciplinado a princípios espirituais que investigou e firmou na sua memória espiritual, após 3 milênios de várias reencarnações anteriores, vivida nas mais diversas latitudes geográficas do orbe. No Egito, do faraó Merneptah, ele foi Amenhotep, médico estudioso do livro dos mortos e dos fenômenos do além. Na Índia, depois de aprofundar-se nos Vedas, desenvolveu o poder mental e mais tarde foi conhecido como o mestre do silêncio. Na Caldeia, viveu como Shiranosostre entre magos babilônicos e foi detentor de poderes mediúnicos excepcionais. A Grécia conheceu como elevado hierofante do templo. Viveu na Assíria e na Pérsia, investigando os fenômenos das forças ocultas da natureza e participou da cerimônia dos druidas nas florestas sagradas da Gália. Kardec pôde reviver no espaço toda a sua trajetória iniciática vivida anteriormente nas diversas romagens terrenas, antes de partir para a Terra e se tornar Hippolyte Léon Denisard de Rivail, o codificador do Espiritismo. Antes de sua existência na França, ele ainda viveu na Escócia, fazendo um estágio de repouso psíquico, no contato com o mundo que lhe aguardava, a síntese dos conhecimentos espirituais, na codificação do Espiritismo. Em sua alma, no entanto, ainda vibravam as evocações do politeísmo da Lemúria, as revelações dos gênios da Atlântida, os esforços infatigáveis dos mentores da raça adâmica, a peregrinação iluminada de Buda, os organizadores do povo judeu. Conviveu entre sacerdotes do Egito, iniciados da Índia dos Vedas, assimilando os fundamentos hermetistas, as práticas do brahmanismo, o processo justo da lei do karma e o conhecimento da reencarnação. Mais tarde, no espaço, ainda peregrinou nas regiões que serviram de cenário à vida sublime de Jesus, acompanhando comovido no estudo e na pesquisa dos arquivos siderais, os surtos evolutivos do cristianismo. Nota: arquivos siderais, também conhecido como a caça ou éter refletor. É o corpo etérico constituído de 4 elementos distintos, chamado éteres físicos, que são variações do éter cósmico, ou a caça. As suas existências pretéritas já definiam o rumo da vida missionária na França, traçando-lhe os primórdios de um grandioso plano espiritual elaborado pelo alto, como foi realmente o Espiritismo no século XX.
A firmeza de intenções e a tenacidade indomável de Kardec então garantiriam a divulgação da doutrina espírita no momento psicológico, da compreensão mental do mundo ocidental e do intercâmbio proveitoso com o plano invisível. A superioridade de pedagogia espírita codificada por Allan Kardec ressaltava-se em favor da mais breve ascensão humana, porque seus fundamentos não são produtos exclusivos da seleção de fenômenos observados numa só existência, mas a síntese de princípios sublimes, investigados em diversas existências pretéritas. Pergunta: podereis estender-vos mais sobre as romagens terrenas de Allan Kardec, quando pesquisava os fundamentos da codificação do Espiritismo? Ramatiz: as principais raízes do Espiritismo perdem-se nos milênios já transcorridos, aprofundam-se em quase todos os templos iniciáticos do Oriente e nas cogitações espirituais de quase todos os povos. Renascendo na França e em contato com a força atrativa dos fenômenos de além-túmulo, o genial codificador viu-se tomado por uma avalanche de ideias e recordações pregressas que o fizeram admitir, sem qualquer dúvida, a lei da reencarnação e a lei do karma como preceitos de carinhosa e longa familiaridade. Sob o fascínio da evocação pretérita na sua retina espiritual, delineavam-se os vultos heráldicos dos sacerdotes de Ra e Osíris no suntuoso culto aos mortos que sobrevivem. As figuras imponentes dos druidas no culto do fogo sagrado. A oferenda no seio das florestas dos gregos, presidindo os mistérios de Eleusos, ou dos mistérios orfíquos da alma, apurando-se nas vibrações da música celestial. Hermes, Krishna, Lautece, Forri, Zoroastro, Rama, Buda e o divino Jesus influenciaram-lhe a alma poeticamente por algum tempo, embora Kardec tivesse nascido francês e se criado sob severa disciplina científica. Atuava-lhe na mente, sensibilizado o passado de intensa atividade espiritual, a evocação de longa caminhada através de instituições espiritualistas e templos religiosos de todos os povos. O seu espírito insaciável na busca da verdade havia perscrutado todas as fontes humanas da revelação espiritual, mas sempre se mostrava avesso às práticas excêntricas, fórmulas complicadas ou dogmas infantis. Sua bagagem milenária era constituída de valores tão exatos e preciosos que na última existência francesa ele foi descrente até os 50 anos de idade, porque ainda mostrava ojeriza pelas superstições e dogmas religiosos da época. Por isso, a segurança doutrinária do Espiritismo firma-se exatamente no alicerce milenário das pesquisas e experimentações de um espírito adulto e desassombrado que ainda glorificou sua realização universalista pela adoção incondicional do código moral do Evangelho de Jesus. Pergunta: no entanto, afirma alguns espiritualistas e iniciados que o Espiritismo não pode sobreviver como doutrina universalista, porque lhe faltam o método e a disciplina próprios da cultura iniciática dos templos esotéricos. Que se trata de um movimento popular, variando conforme a versatilidade das massas, as quais não possuem o discernimento espiritual consciente dos iniciados em ambientes não profanos. Que dizeis? Ramatiz: existem épocas apropriadas para a revelação de cada sistema religioso e doutrinário de cunho espiritual. Evidentemente, diferem muitíssimo entre si o tipo das mensagens reveladas por Moisés, Jesus e pelo próprio Allan Kardec. A contextura e o ensinamento de cada uma dessas mensagens varia de conformidade com a psicologia, o entendimento, os costumes e a cultura espiritual dos povos na época de sua revelação.
O alto não costuma violentar a imaturidade espiritual dos homens no seu aprendizado planetário, mas gradua-lhes as revelações do espírito imortal, de acordo com a capacidade de assimilação e discernimento. O Jeová, intransigente e feroz revelado por Moisés há 3.000 anos, nada tem em comum com a ternura do Pai amoroso, manifestado por Jesus. Assim como as mensagens espíritas de Allan Kardec, já não faz ameaças com as penas do inferno, porém desperta a consciência do homem quanto às suas obrigações espirituais e as consequências morais através da lei do karma. Deste modo, as procurações sacerdotais, as graças e os favores divinos concedidos à última hora aos pecadores arrependidos perderam sua força e significação em face do ensino espírita que adverte da responsabilidade pessoal de cada criatura na construção do seu bom ou mau destino. Em consequência, o homem não se gradua cidadão angélico sob a ameaça de punições eternas. Ele evolui pelo estudo, pelo serviço caritativo prestado ao próximo, e o próprio sofrimento é apenas um processo de retificação espiritual, dando ensejo à recuperação do tempo perdido. A principal característica da mensagem espírita é despertar a alma para a compreensão da lei espiritual, que disciplina a formação da consciência individual no seio do cosmos. Deus não faz concessões especiais, comovido pelos louvores ou apelos compungidos dos seus filhos, mas proporciona-lhes o ensejo educativo para o autodiscernimento e consciência de sua responsabilidade terrena. No século XX, o Espiritismo é justamente a doutrina indicada para ajudar o cidadão terrestre a conhecer a sua responsabilidade espiritual. Pergunta: por que o Espiritismo não foi codificado há mais tempo e assim esclarecido o homem para libertar-se mais cedo de suas culpas pregressas? Ramatiz: enquanto o homem comum ainda não estava capacitado para perceber a natureza imponderável do mundo oculto, era justo e sensato que os esclarecimentos espirituais se fizessem por etapas gradativas no interior dos templos iniciáticos. Mas atualmente a humanidade possui índice científico suficiente para entender as origens e atividades ocultas da vida imortal. Por isso, como já dissemos, o Espiritismo é doutrina de iniciação espiritual à luz do dia, cujo templo é a natureza e o sacrário é o coração do homem. Surge no momento exato da maturidade científica e receptividade psíquica do homem atual. Os seus ensinamentos simples e práticos o orientam na trama da vida e no intercâmbio com as demais criaturas. O cenário aberto do mundo substitui as abobadas tradicionais dos templos iniciáticos. As práticas esotéricas de hoje compreendem a resignação, a paciência, a renúncia, a bondade, a tolerância ou humildade, que devem ser exercidas desde o lar, às filas de ônibus, aos divertimentos, às reuniões sociais, no trabalho, no esporte e até nos estabelecimentos escolares. O Espiritismo, no século atual, abriu as comportas do mundo oculto para todos os cidadãos da Terra, mas exige que os seus adeptos também abandonem as sandálias empoeiradas do mundo ilusório no portal do Templo do Espírito. Pergunta: por que o Espiritismo deve superar tantas filosofias e doutrinas espiritualistas já existentes no mundo, quando elas também pregam a lei do karma e da reencarnação e o autoconhecimento? Ramatiz: a maioria das doutrinas ou filosofias espiritualistas que admite a lei do karma e a lei da reencarnação requerem adeptos, simpatizantes ou discípulos que já possuem algum preparo espiritual ou discernimento superior para então compartilharem das práticas iniciáticas.
No entanto, apesar do espiritismo firmar suas raízes nas doutrinas elevadas do Oriente, ele desfaz os tabus das iniciações ocultas e desobstrui os ensinamentos esotéricos dos símbolos, apetrechos e terminologias complexas, oferecendo conhecimento puro a todos os homens. Pergunta: mas antes do espiritismo, os antigos não se comunicavam com os mortos, conforme faziam os sacerdotes egípcios, mantendo contato frequente com seus próprios parentes e amigos falecidos? Que dizeis? Ramatiz: sem dúvida, o espiritismo tem sua base principal na comunicação dos espíritos. Mas sabemos que essa comunicação sempre existiu e é tão velha quanto o mundo. Se o próprio Moisés proibiu o intercâmbio do povo hebreu com os mortos, é porque isso era razoavelmente possível. Mas só depois do advento do espiritismo é que realmente surgiu um corpo organizado, um sistema competente, filosófico, religioso e científico com o intuito de disciplinar e controlar as experiências com os desencarnados. Os espíritos, então, preencheram as necessidades dos indagadores e, além de comprovarem a imortalidade da alma, ainda ofereceram diretrizes para o melhor comportamento do homem no intercâmbio com os falecidos. Antes da codificação espírita, os magos, os feiticeiros e os iniciados mantinham intercâmbio com os desencarnados, mas só o conseguiam através das práticas absurdas e complexas para lograr um breve e confuso contato com o mundo oculto. Nota: vide rodapé da página 28 da obra Mediunidade e Cura, de Ramatiz. Pergunta: o espiritismo já pode constituir-se numa escola espiritualista do Ocidente, sem receio de quaisquer desmentidos futuros por parte da ciência, cada vez mais dominante no mundo? Ramatiz: o fenômeno espírita pode fundamentar os postulados de uma nova escola espiritualista, porque está suficientemente comprovado nas suas manifestações incomuns. Os fenômenos de materialização e as mais diversas manifestações mediúnicas de comunicação entre vivos e mortos já foram perquiridos, analisados e concluídos pelos mais avançados homens de ciência. Assim, médicos, filósofos, químicos, escritores e estudiosos como Gabriel Delany, Leon Diniz, Aksakoff, Alcubierre, William Crookes, Lombroso, Bozano, Carlo Prel, Gonzales Soriano, Olivier Lodge, Conan Doyle, Dennis Bradley e outros recorreram aos mais avançados aparelhamentos de laboratório e de investigações precisas, concluindo pela realidade dos fenômenos mediúnicos e pela lógica dos postulados espiritistas. Não importa se os adversários do espiritismo alegam que tais cientistas foram ingênuas cobaias nas mãos de hábeis prestidigitadores. Os aparelhos de precisão e máquinas fotográficas que registraram as experiências não mentem, nem distorcem os fenômenos. Pergunta: fora da pesquisa científica, o que se poderia comprovar da realidade mediúnica das comunicações sob o controle da doutrina espírita? Ramatiz: é a própria unanimidade de conclusões filosóficas da vida do mundo oculto que os espíritos têm transmitido através de centenas ou milhares de médiuns entre os povos e as raças mais diversas. Examinando-se as comunicações dos espíritos, verificamos um perfeito entrosamento nas descrições de Allan Kardec e nos estados de alma da vida, no além. Não há despautério, desmentido ou contradição entre os que têm dito os espíritos, através de médiuns ingleses, espanhóis, portugueses, brasileiros ou franceses.
Na essência de todas as comunicações, respeitando-se o temperamento, a índole e os costumes dos comunicantes, permanece o mesmo conteúdo de revelação e unidade de motivos. Pergunta: gostaríamos de algum exemplo quanto a essa identificação ou unidade existente nas comunicações de espíritos que se comunicam nos ambientes mais diversos do orbe. Ramachis: os espíritos benfeitores e respeitosos, embora se comuniquem no seio de povos ou raças mais exóticas, são unânimes em explicar que não existe o inferno, o purgatório e o céu teológicos, pintado nas velhas oleogravuras hebraicas, que os mortos sentem no seu perispírito ou invólucro, post-mortem, as emoções e sensações, ainda dominantes na vida física, que o homem sofre nas vidas sucessivas, na carne, os efeitos das causas que gerou em existências pregressas, que os espíritos nascem simples e ignorantes e são lançados na senda evolutiva dos mundos planetários para adquirir a consciência de si mesmos e elevar-se até a angelitude. Ainda proclamam a pluralidade dos mundos, pois há muitas moradas na casa de meu Pai, a sobrevivência de todos os homens e a aventura de todos os seres. Nota: vídeo livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Pergunta: embora concordando com vossas considerações, já compulsamos obras mediúnicas em que os espíritos comunicantes na Inglaterra e nos Estados Unidos são contrários à reencarnação e asseguram que os desencarnados não retomavam mais a Terra. Que dizeis? Ramachis: realmente, em obras como Rumo às Estrelas, de Bradley, O Espírito de Johannes, responde que nada sabia da reencarnação, enquanto Simpson, nos Estados Unidos, também alegava a mesma coisa em reuniões mediúnicas de efeito físico. No entanto, o Espiritismo ainda não conquistara as camadas populares e suas manifestações eram conhecidas apenas entre os doutos e experimentadores, em face do preconceito racial do povo americano e as veleidades da aristocracia inglesa. O alto mandou velar-lhe as realidades da reencarnação nas comunicações com o além, até a doutrina firmar suas bases indiscutíveis entre o povo. Pergunta: qual seria o prejuízo dos espíritos revelar aos ingleses ou americanos a veracidade da reencarnação? Ramachis: ainda não convinha estremecer as raízes frágeis do espiritismo nascente na Inglaterra e nos Estados Unidos, pela revelação do processo reencarnatório e consequente obstáculo à propagação da doutrina. É evidente que tanto o americano racista recusava crer na possibilidade dele vir a reencarnar-se futuramente na figura de um negro ou de um índio, como o inglês aristocrata também não daria crédito à ideia de renascer plebeu em vidas futuras. Os próprios brahmanes pregavam a encarnação por castas, porque não podiam conciliar a ideia de retornarem à carne em condições inferiores, depois de gozarem da munificência sacerdotal do brahmanismo. Então, ensinavam que o pária renasceria para e que o rajá ou brahmane nasceriam, no futuro, rajá e brahmane. Pergunta: qual é a prova de que a reencarnação não é exatamente como pregam os brahmanes, em castas prestigiosas ou classes deserdadas? Ramachis: não há duas medidas diferentes na criação. Tudo que existe, visível ou invisível aos sentidos do homem, origina-se de uma só fonte, o absoluto. Há uma só essência no âmago de todos os seres, pois as discordâncias exteriores são apenas frutos das diversas etapas evolutivas dos seres, na sua variedade de manifestação.
A discordância é sempre uma ilusão anotada pelos sentidos corporais das criaturas, mas inexistente para a visão panorâmica do espírito. Assim como as contas coloridas de um colar estão presas pelo mesmo fio de segurança, os espíritos do Senhor estão ligados pelo mesmo elo divino. Em consequência, Deus não criou castas privilegiadas ou deserdadas, mas proporciona a felicidade a todas as suas criaturas. O americano descria da reencarnação, protestando contra a ideia de renascer, o negro desprezado. O inglês oferecia resistência à possibilidade de regressar à terra como um mísero plebeu, após ter sido orgulhoso aristocrata. Os brahmanes jamais podiam humilhar-se à perspectiva de retornarem à carne, na figura de párias expulsos para a marginalidade da vida. Mas nenhum deles poderá fugir de sua origem comum, com todos os demais seres, na sua formação de centelhas lúciferas, da mesma chama criadora. As palavras e sofisma jamais destrói ou desmente a realidade divina da criação. Deus não admite privilégios a qualquer de seus filhos. Pergunta: certos espíritas acham que o espiritismo deve interferir publicamente na política do mundo, a fim de higienizar as atividades dos seus responsáveis. Outros alegam que a doutrina nada tem a ver com a política. Que dizeis? Ramatiz: não cabe ao espiritismo a missão de criar partidos políticos, sistemas ou escolas que sirvam de orientação política aos homens. A sua principal função é desenvolver o amor, a tolerância, a fraternidade, a honestidade, a renúncia e o altruísmo entre os homens, influindo para que as instituições humanas se harmonizem pela moralização de suas próprias partes. Deve conquistar os corações dos homens, mas não impor condições partidaristas ou criar as leis próprias do faccionismo político do mundo. Tratando-se de movimento destinado a atrair em seu seio as criaturas de opiniões, crenças, cor, casta, nacionalidade, cultura ou moralidade mais diversas, jamais deve isolar-se na condição de partido político, credo religioso ou sistema de casta social. Em verdade, independente do espiritismo, os espíritos influenciam continuamente os homens, onde quer que eles laborem ou interfiram, quer sejam párias ou reis, mendigos ou afortunados, sábios ou analfabetos, pretos ou brancos. Em consequência, os bons políticos serão assistidos por bons espíritos e os maus políticos são alvo predileto dos malfeitores e zombeteiros do mundo oculto. Não seria a doutrina espírita a que sanearia a imoralidade dos conchavos e partidos políticos maquiavélicos, mas é a renovação moral do indivíduo, que então se distingue e o transforma como peça sadia do meio ou da organização política, social, religiosa ou educativa, onde quer que passe a atuar. Nota: vídeo-livro Esculpindo o Próprio Destino, psicografado por André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius.